Diante de tantas mudanças na economia em 2025, principalmente ali com guerra tarifária, desglobalização, guerras bélicas que podem acontecer a qualquer momento, ou que estão acontecendo, fica aquela incerteza sobre o futuro da economia e, obviamente, que dá muitos cliques você falar que o sistema vai entrar em colapso, num colapso iminente, né, que está prestes a acontecer, seja uma crise de crédito, seja uma hiperinflação, seja uma crise da dívida pública americana, enfim, alguma coisa precisa quebrar, mas, obviamente, como eu falo sobre os fundamentos nesse podcast, para quem me segue, sabe que eu não gosto de fazer nenhum tipo de previsão, mas eu quero passar para você fundamentos para que você mesmo chegue à sua própria conclusão, de onde, às vezes, se você me pergunta, eu recebo essa pergunta muitas vezes, onde que você vê o maior risco acontecendo hoje? Né? É o carry trade do Japão, que eu já falei em vários capítulos, é alguma crise de dívida soberana, seja na Europa, nos Estados Unidos, é o dólar que vai entrar em colapso. Então aqui eu quero passar um dos pontos que pode ser que você tenha ali um risco bastante aumentado, apesar de não significar ser iminente, mas para você colocar no seu radar e entender o que está por trás disso para justificar um risco que possa ter uma contaminação no próprio sistema bancário regulamentado. Então, quem me acompanha sabe que eu falo bastante sobre shadow banking, né? Esse, inclusive, é um dos capítulos que eu fiz para membros. Você pode acompanhar tanto aqui no YouTube, clicando no botão Seja Membro, e eu também tenho artigos completos e todos os mesmos vídeos que você vê no YouTube também no meu Substack. Você pode também clicar aqui abaixo. E aí você vê esse shadow banking, na verdade, ele se tornou cada vez mais importante no mercado diante de toda a mudança que aconteceu no sistema monetário desde 2008. Então, em 2008, os bancos eles tinham muito mais liberdade para poder fazer empréstimos, fazer operações, se arriscar mais, escolher quais são os melhores projetos, os melhores planos de negócio para empresas reais na economia real. E isso trouxe muita prosperidade e permitiu a globalização do mundo. Mas depois de 2008, como as coisas foram para um patamar insano e ninguém mais confiava em ninguém, as legislações que foram inseridas nos bancos criaram algemas que tinham com o objetivo de fazer com que 2008 nunca mais acontecesse. Eu até argumento aqui nesse podcast de que 2008 nunca mais vai acontecer dessa forma, mas não significa que o risco foi eliminado. Ele simplesmente foi transferido para outro tipo de mercado, que é exatamente esse buraco negro. Então, bancos regulamentados, principalmente os maiores do mundo, como JP Morgan, como Morgan Stanley, como Citibank, Bank of America, entre outros internacionais, Mizuho Bank ou o próprio Deutsche Bank, você tem uma série de artimanhas para você fazer com que as formas que você tinha de fazer lucro só mudaram de lugar. Então eu passo por cima da legislação, eu continuo fazendo de forma legal, entre aspas, mas você acaba criando estruturas para poder fazer os negócios que você fazia antes, só mudando eles de localização. E isso é pelo uso do shadow banking. Então o shadow banking, na verdade, são fundos de investimento, são instituições não reguladas como bancos. Então elas não sofrem as mesmas amarras, mas elas conseguem ter uma ligação com os principais bancos ao redor do mundo. E você vê que elas participam ativamente na questão do Ripple, né, que eu sempre falo nesse podcast, ou seja, você usar bonds americanos para obter crédito. É o yin e o yang, você precisa disso. Então eu preciso falar sempre sobre Ripple, porque se você não entende Ripple, você não entende o sistema monetário mundial. E para isso, é óbvio que você precisa ter bonds americanos. É por isso que toda essa discussão em relação à dívida americana, ela acaba sendo totalmente improdutiva se você não entender Ripple. E o que é mais interessante é que você percebe o aumento, se você der uma olhada aqui, ó, esse é um gráfico mostrando os países que mais detêm bonds americanos. Aí você vê uma mudança, você vê a China caindo um pouco, caindo ali significativamente em relação ao que ela tinha antes no seu pico, tentando ali se desvencilhar, mas ao mesmo tempo não é bem assim, tem aquela outra discussão para outros vídeos, mas o que eu quero te chamar a atenção são em relação aos países improváveis que fazem parte dessa lista como os maiores detentores dos bonds americanos. Aí você percebe aqui um aumento gigantesco nesse azulzinho, o Reino Unido, UK, que passou a China, inclusive, na quantidade de bonds. Mas espera aí, o que está acontecendo no Reino Unido, especificamente
sendo que ele está em recessão, ele está com sérios problemas. Por que isso? Aí você vê aqui Luxemburgo, um país minúsculo, também um dos maiores detentores da dívida pública americana. E aí, olha, dá uma olhada nesse azul aqui também crescente, que está em quarto lugar nesse exato momento, que são as Ilhas Caimã. Então quem conhece as Ilhas Caimã, né, sabe que a gente está literalmente falando onde é um lugar onde tem muitas offshores. Então começa a te dar um certo clique ali. E você também tem a Bélgica. Então países minúsculos e improváveis são os maiores detentores. E isso se dá por conta da estrutura que é criada em offshores, em entidades não bancárias, não reguladas, que estão sediadas nesses lugares. Então, por exemplo, você falar sobre o Reino Unido, na verdade você não está falando sobre o Reino Unido, você pode falar de uma entidade que ela pode estar na China, ela pode estar nos próprios Estados Unidos, ela pode estar na Europa, em outros lugares da Europa, mas que usam corretoras em Londres, porque Londres, a cidade de Londres, é o berço do Forex, né? O berço de todo dos mercados globais, né? Quando você pensa ali fora dos Estados Unidos, é um dos maiores centros. E as Ilhas Caimã são muito conhecidas pelas suas próprias estruturas de offshore, e não porque a economia das Ilhas Caimã tem alguma coisa a ver com isso. Então tudo isso é uma estruturação. Então o que acontece? Os bancos que não têm mais condição de fazer suas próprias operações, eles acabam transferindo essas operações, inclusive cedendo crédito para essas offshores fazerem o que eles podiam fazer antes de 2008, mas não podem mais por conta das travas regulatórias que não dão mais espaço para os bancos nos seus balanços. Então, isso, se você parar para pensar, você não eliminou o risco com as regulamentações, você simplesmente mudou o formato e transferiu um risco para um lugar onde é muito menos regulado e muito menos vigiada. Por isso que eu usei ali a imagem de um buraco negro, né, onde você realmente não sabe o que está acontecendo ali, porque as operações em Ripple, na verdade, as grandes operações que acontecem quando a gente fala sobre carry trade do Japão, quando a gente fala sobre basis trade, várias coisas que eu já falei em outros capítulos, você pega dinheiro emprestado barato, numa moeda mais barata, juros baixos ou quase zero, e coloca ele para ser investido em várias coisas. Pode ser mercado americano, seja dos bonds americanos, pode ser a bolsa americana, pode ser Bitcoin, pode ser de derivativos, pode ser mortgage-backed securities, pode ser uma série de coisas, inclusive muito mais arriscadas e principalmente alavancadas para gerar lucros que depois são repatriados para suas sedes. Então isso acaba criando, na verdade, eu não estou dizendo aqui que isso é uma coisa de tudo ruim, porque por incrível que pareça, as nossas vidas hoje são dependentes do shadow banking, porque ele é o maior responsável por continuar mantendo toda a estrutura que nós temos de pé. Essa estrutura meio Frankenstein, que está errada em vários lugares, mas ela se adapta. O mercado sempre vai se adaptar para achar a oportunidade de criar novos produtos e serviços. Isso é o que cria, é o que cria todo o dinamismo do empreendedorismo financeiro dentro do sistema eurodólar, só que ele não é falado por absolutamente ninguém. Então esse shadow banking, esse buraco negro, segura todas as coisas de pé, financia, cria formas de os países continuarem transacionando, e é ele que mantém toda essa engrenagem. Só que o risco começa a ser transferido cada vez mais para ele, porque você tem as entidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que usam uma offshore ou em qualquer outro lugar para emprestar para essas entidades. Porque qual que é o problema aí? Onde é que o risco começa a aumentar? Não somente nas suas decisões de investimentos que vão ser feitas, que podem ser mais arriscadas, e você pode tomar um certo prejuízo e transferir para o banco. Só que essas entidades offshore, por elas não terem acesso diretamente a uma linha de crédito diretamente do Fed, por exemplo, ou nem estarem em solo americano e não poderem fazerem parte de um gasto fiscal, por exemplo, que seria a impressora de dinheiro, né, receber diretamente os dólares, ele depende exclusivamente da sua performance e da sua capacidade de obter os dólares. Então, você acaba criando meio que uma simbiose entre as duas partes, para falar o seguinte: olha, eu vou te ajudar a você ter a exposição ao risco que você gostaria de ter, mas agora não pode, como banco grande por conta da regulamentação. Em contrapartida, quando eu precisar de liquidez, você me provê essa liquidez. E aí esses bancos
confiando cada vez mais nas operações dessas entidades não bancárias, nas Ilhas Caimã, por exemplo, eles emprestam esse crédito. E é aí que você pode ter algum erro, né? Principalmente quando você usa alavancagem, com toda a incerteza que nós temos no momento, com coisas que podem quebrar ou mudar a regra do jogo, você pode ter ali problemas que se espalhem, contaminem em bancos regulamentados. Agora, estou dizendo que isso está acontecendo nesse exato momento? Não, não estou. Só que a atividade, pelo menos uma das coisas que o próprio Jeff Snyder do Eurodollar University chamou a atenção, é que esse tipo de operação, onde você está transferindo fundos para offshores para fazer esse tipo de coisa, aumentou significativamente no primeiro trimestre de 2025, o que chama um pouco a atenção de talvez um desespero bancário de você tentar gerar liquidez por Ripple um pouco mais alavancado para tentar ter mais retorno, às vezes até para garantir a sua própria sobrevivência, e isso exige que você tenha cada vez mais riscos, principalmente pela forma que os juros vêm mudando ao longo do tempo, né? Nós estamos num regime diferente, num regime agora onde não temos mais juros baixos na ponta longa da curva dos principais países, então isso pode ser uma das formas que o sistema está vendo. Só que quanto mais você se expõe a um retorno maior para compensar aquele seu custo de financiamento, mais risco você tem. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui bastante claro, né? Para falar sobre esse buraco negro. Então, assim, é fascinante você ver como o mercado se adapta e como que o sistema euro-dólar, né, os dólares fora dos Estados Unidos, ele vai migrando e mudando de formato ao longo do tempo, como se fosse um organismo vivo, internacional, descentralizado, fora da legislação ali de qualquer país, né? Não somente, nem das Ilhas Caimã, porque se trata dos dólares fora da sua jurisdição, criando ali esse país externo ao resto do mundo, mas que, por uma ironia do destino, é exatamente o que coloca comida nas nossas mesas e garante toda a sustentação do sistema que nós temos até agora.